A primeira sessão ordinária da semana começou com um tema polêmico na tribuna. A moção de repúdio aos parlamentares gaúchos que votaram contra as emendas do projeto de lei complementar sobre a dívida do Rio Grande do Sul com a União dividiu opiniões dos vereadores. As emendas sugeriam a anistia parcial ou total da dívida que gira em torno de 96 bilhões de reais até abril deste ano. Quem votou pelo povo gaúcho votou a favor da anistia. Quem votou contra a anistia votou contra o povo gaúcho. É bem simples isso. E esses deputados votaram sim contra a anistia e votaram a favor da prorrogação. E aí vem me falar da renúncia. Já houve na prorrogação. Só que, infelizmente, a anistia das 36 parcelas era clara. Era para nós não precisar pagar futuramente. Mas daí para falar agora da suspensão da dívida por 36 meses, que trouxe uma economia de 11 bilhões, e a anistia de 36 meses de juros, que trouxe a economia de 12 bilhões, somando assim uma economia de 23 bilhões para o Estado, a gente tá ainda numa disputa mesquinha de esquerda e direita. Sério, gente, que num momento tão importante da nossa história, é isso que a gente vai ficar debatendo? Cheguei a fazer uma plaquinha aqui, ó. Voto não bem grande. E serve para qualquer tipo de moção de repúdio que faz quase 2 horas que o plenário aqui está discutindo e nós não vamos a lugar nenhum. Então fica aqui bem claro, independente se for para a esquerda, para a direita, qualquer tipo de moção que não servir para movimento nenhum, para atender a nossa população, a nossa comunidade, votarei não. A moção foi aprovada com 12 votos. 8 votaram contra. Na plenária também teve espaço para Maicon Vens, da equipe que criou a plataforma Encontra Sul. A plataforma, que é gratuita, facilita que os tutores encontrem os animais que foram perdidos em função das enchentes do Rio Grande do Sul. Até o momento, mais de 300 animais foram cadastrados no sistema. Tem muitos animais ainda a serem encontrados. E esse virou um grande problema do nosso estado, essa recuperação do lar. E não é lares adotivos, é o lar deles. Muitas casas ainda estão destruídas, mas quando eu digo lar, eu digo a família é o lar. Não importa onde esteja, eles vão estar bem. Quando eu fui lá olhar, tu vê que tem cachorro triste, tu vê que tem cachorro que brigou pela vida, tu vê que tem cachorro que tá lá desesperado procurando por alguém. Então, o meu apelo para toda a população do estado é que entre no Encontra Sul, comece a cadastrar os cãozinhos achados ou perdidos. Isso vai ser muito importante. No grande expediente, Juliano Valim falou sobre as visitas nos bairros que realizou no último fim de semana. Identificou os problemas com tubulações em algumas ruas da cidade que se agravaram devido às chuvas intensas na cidade. Estive, por exemplo, no bairro Capivari, um bairro grande aqui de Caxias, onde que a via principal está totalmente destruída, com cratera, com rede de esgoto obstruída, água que acabou explodindo de tamanha expressividade. E também arroios que muitas vezes atravessam diversos bairros até ter o seu destino, que vai desaguar lá no rio Taquari. Então, Caxias do Sul, por ser uma cidade alta, toda a água acaba atravessando toda a cidade. E, de fato, muitos lugares acabou transbordando e alagando diversas casas.